Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL de São Paulo. Algumas pessoas têm me perguntado, afinal de contas, o que é que está acontecendo com a STF, né? Essa investigação que eles estão se propondo a fazer, como eu expliquei ontem, é algo completamente inconstitucional, completamente fora do padrão e não tem absolutamente nada que justifique o que eles estão fazendo. Inclusive fazendo coisas realmente arbitrárias, né? Por exemplo, dar uma multa de 100 mil reais, aplicar uma multa de 100 mil reais, pedir essa multa, julgar essa multa, aplicar e cobrar. Quer dizer, não existe mais Ministério Público, Polícia Federal, não existe absolutamente nada, só existe o STF. Uma das teorias, e aí eu gostaria de que vocês ouvissem com bastante atenção, é a teoria de que eles estão fazendo tudo isso de propósito. Eles sabem que quem são as pessoas, qual é o público-alvo que eles vão atingir com esse tipo de medida. É o público-alvo que votou no Jair Bolsonaro, o público-alvo que defende Jair Bolsonaro, o público-alvo que está cansado do STF soltar enquanto a Lava Jato prendeu com tanta dificuldade. E agora, essas investigações, elas estão justamente focadas no público-alvo do presidente Bolsonaro, assim, das pessoas que seguem o presidente Bolsonaro. Eu tenho visto muita gente falar, mas afinal de contas, por que o Bolsonaro não aplica o artigo 142, né, uma intervenção militar pontual solicitada por um dos chefes de um poder, né, no caso, poderia ser chamada pelo presidente Maia, pelo presidente Alcolumbre, ou pelo presidente Bolsonaro. O chefe de um poder, na verdade acho que o Maia talvez nem poderia, acho que seria o Davi Alcolumbre ou o presidente Bolsonaro mesmo. E eu tenho visto nas redes as pessoas falando, né, queremos o artigo 142. Na verdade o que a gente tem ali de teoria e que vem de algumas pessoas que estão na esquerda e infiltrados ali na esquerda com alguns, enfim, os grupos de inteligência, né, de estratégia da esquerda, onde nós temos alguns infiltrados. Nossa, Carla, mas você está contando uma estratégia de infiltração? Sim, para vocês entenderem de onde veio essa informação, né, que é grave que eu vou falar. Eles estão esticando essa corda com um assunto que, sem pé nem cabeça, não tem outra forma de falar isso, completamente sem noção o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão agindo de forma equivocada, mas eles estão fazendo isso de forma muito orquestrada, com a ideia de que vocês, público do Bolsonaro, eleitores do Bolsonaro, vocês contra o presidente, virem toda essa revolta que a gente tem, estamos, né, contra o STF, vocês virem isso para o presidente Bolsonaro. Em último caso, em primeiro caso, o que vai acontecer? Um desfoque da reforma da Previdência, um desfoque das reformas todas e um direcionamento bem específico. Então, desculpa pessoal, minha agenda, minha internet está um pouco ruim. E o que vocês vão fazer? Normalmente vocês vão voltar a artilharia de vocês para a solução Bolsonaro, né? Vão pedir para que o Bolsonaro entre com o artigo 142. Eu tô vendo aqui, inclusive, várias pessoas comentando, né? Artigo 142, presidente chama o artigo 142. Pessoal, se a gente começar a fazer isso, primeiro, é uma pressão em cima do nosso presidente desnecessária. Não desnecessária que eu não concordasse com algo assim em um último caso. Mas desnecessária no sentido de que não é o momento de a gente romper com as instituições dessa forma. E eles estão fazendo de propósito porque eles sabem que a nossa responsabilidade em cima disso tá muito grande. Eu tô tomando cuidado, tô medindo as palavras. Se o Bolsonaro hoje pedisse o artigo 142, automaticamente o Congresso, ou parte dele, principalmente a esquerda, se voltaria contra o presidente Bolsonaro, travaria todas as reformas do Congresso,
entraríamos numa espiral de dificuldade no Brasil, de crise no Brasil, e nós teríamos um grande problema institucional. Eu sei que vocês estão apreensivos, vocês não têm ideia do quanto a gente está apreensivo dentro do Congresso. A nossa responsabilidade é grande e confesso que existe uma frustração gigantesca quando a gente começa a ver o que está acontecendo e saber que principalmente a gente não tem as ferramentas necessárias para lidar com isso, mas a gente não pode fazer, tá? Eles entrariam automaticamente com um pedido de impeachment do Jair, e não é isso que a gente precisa, não é mesmo? Então vão dizer que é golpe, exatamente, vão dizer que é ditadura. Então eles estão forçando o Bolsonaro a tentar agir da forma que eles querem. E vocês, como apoiadores do Bolsonaro, têm que fazer exatamente o contrário, apoiar o presidente. Nessa hora, a gente vai continuar defendendo o Brasil, vocês vão continuar vendo aquela bagunça, aquela zona na CCJ. Eu estive lá ontem e eu filmei para vocês como que estava a sessão, como que eles fazem isso. Vocês viram o que eles fazem, eles simplesmente cercam a mesa do presidente da sessão e não deixam a coisa acontecer, simplesmente assim. Então, por favor, tenham um pouco de paciência, apoiem a reforma da Previdência. Eu estou focada no pacote anticrime, mas eu estou tentando também comparecer às sessões da reforma. E entendam que Bolsonaro agora não pode pedir o artigo 142. A solução é, de novo, mais uma vez, democraticamente, a gente conseguir resolver essa situação. Não é no grito, não é na força, não é simplesmente estratégia. É usar o tabuleiro de xadrez para a gente poder ficar numa posição confortável, mas que com certeza vai gerar, sim. Vai gerar alguns transtornos, vai gerar algum tipo de insatisfação por parte do que está acontecendo. Então, qual é o nosso foco agora? Nosso foco tem que ser a nova Previdência. Com a nova Previdência, com o revogaço que o Jair Bolsonaro está fazendo, vai haver uma geração de emprego tal que o sistema, o país, vai com certeza retomar o crescimento. Aí alguns retardados mentais vão dizer, fecha o Congresso também. Sinceramente, né, pessoal? Não é porque eu tô lá dentro, não. Porque eu me absteria de ser deputada do dia pra noite se precisasse, se isso fosse bom pro país. Mas não é o bom pro país, tá bom? Então vamos fazer a reforma andar, vamos tentar apoiar os deputados que estão fazendo a reforma, porque tá todo mundo apanhando. E a última coisa que a gente precisa nesse momento é apanhar de vocês também. Vocês têm que entender o que está acontecendo. Eu filmei ontem aquela zona para vocês verem e entenderem o que estava acontecendo. Então, esperem um pouquinho mais, tá bom? E confiem um pouquinho mais. Um beijo para vocês, eu conto com o apoio de vocês. Grande abraço.